campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao livro Missionários da Luz, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Saúde os trabalhadores, amigos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier. Venha acompanhando os nossos trabalhos. Continue acessando o nosso canal, sempre dando o possível uma curtidinha. Inscrevam-se, aquele que ainda não fez a sua inscrição. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno, que é uma explanação que Alexandre faz, né, a espíritos encarnados durante o sono, que vão lá para aprender. Alguns já estão acostumados com esse trabalho, né, estão ligados a Alexandre, e alguns espíritos desencarnados também que estão lá para fazer o trabalho. Então vamos lá. Muito lindo esse trabalho, né? E muito linda a questão do que ele colocou a respeito da mediunidade também, do nosso compromisso com a mediunidade, né? Vamos lá. Então vamos prosseguir. Após ligeiro intervalo, continuou o amoroso e sábio instrutor, porque é amoroso mesmo o Alexandre, né? Que espírito maravilhoso. Ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que foste galardoado pelo Senhor do Universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossa consciência. O sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. No campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, instinto dos lobos famulentos, a cilada das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal simplesmente. São qualidades de que o espírito conserva em si, olvidando-se os patrimônios divinos. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivam. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, em vez de cultivardes as qualidades positivas de realização com Jesus, permanecei no fomento de interesses mesquinhos, de concorrência humana nos centros passageiros de pura sensação. Tomados de enormes equívocos no círculo de desenvolvimento medianínico, acreditar seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos. Tão somente a força de movimentação mecânica de muitas células materiais, sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de força psíquica, qual o homem leviano que exigisse orientadores ao acaso em plena multidão, esquecido de que nem todos os transuentes da via pública permanecem em condições de beneficiar e orientar e ensinar. Vejam só o que ele está dizendo aqui, né? A falta de consciência de muitos, né, a usar a sua mediunidade. Assim vai descer pelo dom que tem, né, a não corresponder ao chamado de Jesus. Muito profundo isso aqui, né? Vamos continuar. Se as máquinas mais simples da Terra
pede o concurso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações do mecanismo fisiológico, indênia de educação e responsabilidade? Sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós, outros, e os planos que vos são invisíveis, mas não esqueçais de que as afinidades são leis fatais da reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. Sem os valores da preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor. E sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis, logicamente, os irresponsáveis. Cada um atrai a sua afinidade. Aqui está bem claro sobre isso, né? Objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que o habitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Entretanto, somos dos primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Já resolvestes acaso o ministério da integração do hidrogênio e do oxigênio na gota d'água? Explicastes todo o segredo da respiração dos vegetais? Por que disposição da natureza viceja a cicuta que mata ao lado do trigo que alimenta? Que dizeis da baste espinhosa da terra oferecendo a flor como a graciosa raça do perfume celeste? Solucionaste todos os problemas biológicos das forças físicas que provocam o planeta nas diversas espécies? Qual é a vossa definição do raio de sol? Vistes alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, fornecendo-lhes a legítima concepção da existência de Deus, como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da superioridade superior? É verdade, né? Porque conforme o nosso crescimento, nós vamos estar afinizados com entidades mais superiores. Agora, permanecendo aqui, né? De jeito nenhum. Não, meus amigos, urge abandonar os setores de reudo externo para iniciar o desenvolvimento interior das faculdades divinas. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Vosso jogo de hipóteses, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra dos raciocínios, fugindo à realidade universais e adiando indefinidamente a edificação real do espírito. Concordamos convosco em que a experimentação é necessária, que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos, que a curiosidade respeitável é a mãe da ciência realizadora, que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho, como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Que dizer dos discípulos que estudam sempre, sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas? Que dizer dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros, que nunca se iluminam a si mesmo? Né? A gente tem que pensar que a doutrina não foi colocada para os outros, foi colocada para nós mesmos aprendermos, né? Educar o nosso espírito, educar a nossa mediunidade, né? Para prosseguirmos, para poder sermos bons instrumentos, né?
Está bem claro aqui, né? Catalogar valores não significa vivê-los. Ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais dos seus recursos informativos e eminentes geógrafos que raramente saem do lar. Referimos-nos a semelhantes imagens para fazer você sentir que é possível manter atitudes dessa ordem no campo limitado da curta existência na crosta. Não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual, em cujos círculos viveis desde agora, apesar da vossa condição de criatura ligada aos veículos inferiores. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Naturalmente, o intercâmbio aprimorado entre os dois planos requer sadias condições do vaso sagrado de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou para a santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Olha só o que a gente tem que cuidar, né? Para ser divino, como ele está falando aqui, que deve ser divino, né? Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se pretendeis o intercâmbio entre sábios, crescei no conhecimento, valorizai as experiências, intensificar as luzes do raciocínio. Quer dizer, estuda muito, né? E a doutrina nos facilita isso, né? Dentro das suas 5 obras e mais, né? As obras agora maravilhosas que temos, né? À nossa disposição. Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia. Porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez, sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Senão seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com salteadores. Não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Olha o exemplo que ele colocou de Platão e Francisco. Então vejam, né? Se a gente quer chegar lá, nós temos que nos aperfeiçoar muito, né? Vamos lá. Em vossas atividades espirituais, lembrai-vos de que não vos encontreis perante uma doutrina sectária de homem em trânsito no planeta. Permaneceis num movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. Não é somente o sexto sentido. Mediunidade é aprimoramento, edificação, né? Equilíbrio, busca de conhecimento e sabedoria, né? O valor mediúnico não é dom de privilegiados, é qualidade comum de todos os homens demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Porque agora é inevitável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras em que determinados companheiros encarnados são convocados para grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo, na disseminação da fé,
positiva e edificante, mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas. Não a todas, porque todos nós somos espíritos imortais. Não alimenteis qualquer dúvida. Não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza desse momento. Porque todos nós, amados amigos, nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos, a caminho de transformações que mal podereis imaginar, no círculo do vosso presente evolutivo. Elevemo-nos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete da luz desde hoje. Levantemo-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais, para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que hão de vir. Entreguemo-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos, edifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final. E concluindo formosa dissertação da noite, Alexandre rematou, depois de uma longa pausa, apelando sentidamente: unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. Se o braço humano modifica a estrutura geográfica do planeta, rasgando caminhos novos, construindo cidades magníficas e proporcionando fisionomia diferente ao curso das águas da terra, intensifiquemos nosso esforço espiritual, renovando as disposições milenárias do pensamento animalizado do mundo, construindo estradas sólidas para a fraternidade legítima, concretizando as obras de elevação dos sentimentos e dos raciocínios das criaturas, e formando bases cristãs que santifiquem o curso das relações entre os homens. Isso aqui é impressionante como ele está nos alertando. Formando bases cristãs. Como nós precisamos formar as bases cristãs, como seus discípulos naquela época formaram. E eram homens rudes, muitos não eram analfabetizados e fizeram aquela grandeza com o aprendizado do mestre. Né? E é isso que nós temos que fazer, porque nós somos discípulos desse mestre amado. E agora, né, na atualidade, com muito mais condições de desenvolver todas essas grandezas que Alexandre está falando aqui, né? Da necessidade da transformação moral. É isso, né? Vamos lá. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro das vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Olha só, buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos, acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos vossos conhecimentos. É só ter boa vontade, né, meus amados? Está aqui, ó. Né? É só ter boa vontade, acentuar o nosso equilíbrio, para que a gente possa abrir a porta dos novos conhecimentos que estão chegando. E atualmente, através da mídia, como a gente aprende coisas lindas, né? Que nos oportuniza. Então, é isso aí. Vamos lá. Se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor. E que somente depois do fruto amadurecido, a provisão de sementes com que atender às necessidades de outros núcleos da semeadura. Nós temos que ter paciência com o nosso irmão, que nem todos estamos no mesmo nível de evolução. Paciência com nós, não exigir como ele, aqui a maior prova.
Ele não exige de ninguém, o Alexandre, né? Ele vai lá, atende aquela criaturinha sofrida e aguarda, né, que ele próprio se ilumine. Ele não exige, não impõe, como toda a espiritualidade maior, né, meus amados? Vamos lá. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma no grande país de nossas experiências interiores. O que ele está dizendo aqui? Ser um homem de bem. Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, né? É lindo aquele ensinamento, é isso aí. Em todos os labores terrestres, transformarmos na vontade do vosso Pai. E em vosso serviço de fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles. É isso que é importante. Não eles baixar nós é que temos que subir, né? Que lindo isso aqui, né? Conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos, e mais vale elevar o coração para receber o infinito, bem que exigir o sacrifício dos benfeitores. Jamais quebreis o fio da luz que vos liga, individualmente no espírito, ao Espírito Divino. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do eu vos empanem a faculdade de refletir a divina luz. Recordai que em nossa capacidade de servir e em nossas posições de trabalho, estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol criador. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidade apresenta para refletir o brilho solar. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre que o espírito é tudo. Nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa. Admirado, comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali aos nossos olhos. Pela primeira vez, depois de meu retorno ao novo plano, observava acontecimento tão singular. Suas vestes tornaram-se de neve radiosa, sua fronte emitia intensa luz, e de suas mãos estendidas evolavam-se raios brilhantes que caíam sobre nós, pareciam infundir-nos estranho encantamento. Profunda emoção dominou-me o íntimo, e quase todos nós, sem definir a causa daquelas divinas vibrações, chorávamos de alegria, contendo o peito o preço de júbilo inesperado. Depois de alguns momentos de êxtase sublime, vi que certório compreender a minha perplexidade. É verdade que por várias vezes eu presenciava a oração de entidades elevadas, oração que se fazia acompanhar sempre dos mais belos fenômenos de luz, mas nunca observava a Dante semelhante transfiguração. Que beleza, né? Tocando-me o braço de leve, o companheiro acentuou: todas as potências da natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre nesse momento, transformando-o em intercâmbio de dádiva para nós. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade. Compreendi a beleza da cena e a sublimidade da lição. Decorrido alguns instantes, o grande orientador, retomando seu aspecto habitual, elevava uma prece de reconhecimento ao Senhor e encerrava alegremente a divina reunião. Que coisa abençoada essa reunião! Quanto ensinamento, né? Imagina, meus amados, nós termos a possibilidade de fazer parte de um grupo desse que ao sono vai para essas assembleias aprender. Por isso que nós temos que nos esforçar. Por que não? Né?
que não fazer força para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos, não nos envaidecer do que a gente conquistou até agora, não querermos ser grandes, porque os grandes a gente tem exemplo que muito padeceram até chegar lá no caminho, como um Chico Xavier, como um Divaldo, né? Como foi difícil a caminhada deles, né? Para chegar onde chegaram e deixar essa coisa linda de exemplo para todos nós. Então, essa lição desse capítulo foi maravilhosa, né? Continuem, meus amados, acessando o nosso canal, dando força a esse trabalho da nossa casa adorada, amada, né? E que Deus, com a sua infinita misericórdia, nos ampare sempre e que possamos merecer, através da nossa consciência, a mediunidade que foi nos dada, né? E que a gente possa trabalhar cada vez mais interiormente para nos aperfeiçoarmos. Até a próxima, meus amados. E que Deus nos abençoe. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site